Meu nome é Veridiana e eu vou estar apresentando um trabalho referente à nutrição canina. O restante da minha equipe é composta pela Fernanda Wagner, Maria Fernanda, pela Flávia Domingues e pelo Pedro Vieira. Antes do início desse trabalho, devemos entender o quão importante é a nutrição para esses animais. Bom, esse animal ele não consegue gerar sua própria energia, por esse motivo ele necessita de uma dieta balanceada para que ele possa crescer normalmente, manter a sua saúde na maturidade, ter um bom condicionamento físico para se reproduzir e executar trabalhos físicos. Não necessariamente isso, porque o animal ele precisa estar disposto a correr, a brincar, a fazer a sua diversão diária. Antes de pensar na gestação, deve se preocupar com a condição de saúde da fêmea. É ideal que ela apresente uma score corporal adequada, ou seja, ela precisa de um peso ideal. Ela não pode estar muito acima do peso e nem muito abaixo do seu peso. Uma fêmea gestante ela vai receber maior atenção em relação à sua alimentação nutricional. Ou seja, ela deve receber uma nutrição mais rica, tanto em qualidade quanto em quantidade de nutrientes. É necessário que essa dieta seja corretamente balanceada para satisfazer as exigências fisiológicas do corpo dela. Bom, os cães em geral, na verdade, têm como principal alimento do dia a dia a ração seca, sendo que diversas delas são de boa qualidade e apresentam um alto teor nutritivo, pois já são preparadas para suprir toda a necessidade fisiológica do animal. A necessidade alimentar da fêmea gestante pode variar conforme o seu período gestacional vai evoluindo. No primeiro terço da gestação, o consumo de alimento dela pode aumentar até 13%. Na terceira semana, normalmente a fêmea diminui um pouco a sua alimentação e este período dura de torno por volta de 3 a 10 dias. A partir da quarta semana até a sétima, seu apetite aumenta até 40%. Na última semana, tem um aumento maior ainda de 20%, pois ela terá que arcar com a deposição do tecido fetal. Bom, é ideal que tanto o macho quanto a fêmea tenham uma boa nutrição e um bom condicionamento físico. Assim, eles conseguem assegurar padrões de desenvolvimento do feto bom. O pós-parto é a fase onde deve ter maior cuidado com a mãe. Ela precisa de leite para a ninhada. Isso pode gerar uma acentuada perca de peso e diminuição da imunidade da mãe. Para que a mãe se mantenha nutrida, deve-se aumentar gradativamente, semana a semana, a quantidade do alimento oferecido para ela. Assim, ela pode receber todos os necessários para a manutenção da sua saúde, imunidade e peso, além de receber nutrientes para a produção de leite para os filhotes. O período de crescimento é crítico para esses animais. Cães eles crescem muito rapidamente e precisará de energia e nutrientes para que se mantenha um desenvolvimento saudável. O período do filhote varia de acordo com o porte do cão. Os animais de pequeno porte são considerados filhotes até os 10 meses de idade. Os cães de porte médio são considerados filhotes até os 12 meses de idade. Os cães de grande porte são considerados filhotes até os 18 meses de idade. Nas raças gigantes, eles podem ser considerados filhotes até num período de 24 a 36 semanas. Bom, por volta das 6 semanas de vida do cão, ele deve receber apenas o leite materno. A partir dessa idade, deve-se iniciar uma transição para o alimento sólido. As raças grandes devem mamar até a oitava semana. A quantidade de caloria necessária por quilograma do peso do animal varia de acordo com a idade. Então, a necessidade da demanda energética até os 6 meses de idade pode chegar de 100 a 50%. 6 meses até os 12 meses de idade, a demanda energética chega de 50 a 40, chega de 40 a 75%. Essa variação depende da raça, do porte e do nível da atividade física do animal. Normalmente, quando o filhote desmama, eles são encaminhados para famílias diferentes. Ao chegar um novo proprietário, ele quer alterar a alimentação do animal.
Por isso, deve ser feito de forma correta e gradual. Nos primeiros dias, você mistura apenas 25% do produto juntamente com o alimento antigo que estava sendo feito para o animal. Após um dia, você já pode estar oferecendo 50% do alimento novo e 50% do alimento antigo. A seguir, você já pode oferecer 75% do alimento novo, juntamente com 25% do alimento antigo. A partir daí, você já pode estar dando 100% do alimento novo para o animalzinho. Além do proprietário querer oferecer um alimento novo, eles oferecem leite ao filhote. Só o leite puro ou junto com a ração, que é uma má opção, pois após o desmame, o filhote ele não necessita do leite mais. E além de qualquer leite que a gente oferecer, não é igualado ao leite da cadela. Então, não vai ajudar a ter uma dieta equilibrada, além de causar vômito e diarreia e possíveis cólicas intestinais no cão. Então, não é bom dar leite aos filhotes. A principal fonte de energia desses animais é a gordura, de preferência a de origem animal. Portanto, também temos a proteína, que serve como fonte de energia. O filhote ele necessita de um aporte de proteína a mais do que o animal adulto. É necessário um incremento de 25% de proteína na dieta dos animais em crescimento. Dietas caseiras dificilmente fornecerão uma nutrição equilibrada e homogênea. Portanto, a dieta para o crescimento deve ser feita até o final do desenvolvimento, para que o animal atinja seu tamanho adulto e tenha um bom condicionamento físico e uma boa nutrição. Ele necessita de uma quantidade de alimento menor, porém com a mesma quantidade de nutrientes e vitaminas do que quando era mais jovem, já que os animais adultos apresentam um metabolismo mais lento. Assim, o animal adulto ele vai precisar de um menor volume de quantidade de alimento e um maior volume de quantidade em nutrientes e vitaminas. Caso o proprietário ofereça uma maior quantidade de volume em alimento, há grande chance desse animal ficar obeso, pois o seu metabolismo é muito lento para queimar todo esse excesso de nutrientes que ele está ingerindo. Caso o animal não tenha uma dieta pobre em nutrientes, isso pode estar ocasionando um ganho excessivo de massa e acúmulo de gordura nos órgãos e problemas nas articulações. Então, como eu já expliquei, é preciso ter uma alimentação regrada para que esse animal não descontrole o seu peso ideal. O cão, em geral, ele necessita de muita energia no seu dia a dia, principalmente os adultos e até os idosos, pois eles acabam fazendo muito mais esforço. É preciso controlar a ingestão do alimento em relação à proteína e carboidratos. Já que o carboidrato é uma das principais fontes de energia para esses animais, é necessário que ele não ingira tanto carboidrato quanto proteína, já que o carboidrato ele faz com que o animal ganhe muito mais massa do que perca, e isso acaba sendo prejudicial à medida que ele vai envelhecendo, pois ele acaba ficando obeso. O animal o aumento de peso, ele ocasiona muitas doenças, em grande parte nas articulações, e debilitando o movimento desses animais, deixa eles muito debilitados. A suplementação nutricional é uma opção para os proprietários que acabam buscando uma diferenciação na alimentação deles. Muitos optam por fazer uma suplementação para ajudar a nutrir os animais idosos e adultos. Eles utilizam muito a vitamina C, pois ela ajuda a retardar o envelhecimento celular. Utiliza a vitamina A, D, o ômega 3 e o ômega 6. Essas vitaminas vão auxiliar o sistema urinário, imunológico, prevenindo doenças por vírus, bactérias, fungos e problemas do trato intestinal. A função da ração deve-se entender que ela se baseia em uma forma de cadeia. Cada fase precisa ser feita corretamente para que se obtenha um sucesso desejado.
O recebimento da matéria-prima, o que seria? Todos os elementos cruciais que chegam à fábrica. A matéria-prima é a cevada, o trigo, a soja, todo o elemento que vai ser utilizado para a fabricação da ração. A dosagem seria a dosagem correta utilizada para fabricar a ração. Só que essa parte se especifica em cada espécie. Ela busca atender a necessidade de cada espécie. No caso do cachorro, ele precisa mais disso, ele precisa menos daquilo. Então, ali é onde você vai ter que colocar a dosagem certa de cada coisa, que vai suprir a necessidade do animal e da espécie em que está se pensando para fabricar a ração. A moagem é quando todos esses elementos, após a dosagem, são juntados e triturados. Eles são todos triturados, aí ocorre uma mistura que é feita, onde essa mistura acaba se tornando meio que uma massa, e tem o processo da pelatização. Esse processo seria a própria ração em si. Após a mistura, a pelletização vai injetar um vapor que ele precisa ser também injetado corretamente, porque se for muito vapor ou pouco vapor, já vai dar erro e a ração pode esfarelar, a ração não vai ficar muito boa. E após ser injetado esse vapor, ocorre a compactação. Após a compactação vem o resfriamento. Esse resfriamento também deve ser feito corretamente e deve ficar no tempo adequado para ele. Caso passe desse tempo, a ração ela pode esfarelar, ela pode ficar úmida, pode proliferar bactérias. Então, como eu falei, cada processo precisa ser feito cuidadosamente e feito corretamente, pois um influencia o outro. No armazenamento, deve ser armazenado corretamente, embalado corretamente toda a ração, para que não possa proliferar bactéria, para que a ração não possa ficar em algum local úmido. E o transporte nada mais é do que a finalização de tudo, onde as indústrias encaminham a ração para os seus comerciantes. Bom, a produção da ração ela é feita em forma de cadeia, como eu já havia dito, em uma etapa. Se uma etapa não é feita corretamente, as demais não vão obter o sucesso desejado. Para melhor qualidade de uma ração, alguns produtores, acabam usando aditivos para que a ração fique mais nutrida, fique melhor, sabe? E para que a ração seja de boa qualidade, a sua matéria-prima deve ser de boa qualidade, visando sempre as especificações do material. Ausência de pragas, nível de garantia, coloração e granulometria. O que seria isso? Para você ter uma ração de qualidade, um bom produto para vender, tem que ter uma matéria-prima de qualidade. Lá no início tem que ter uma origem boa, entendeu? Então, o produtor de ração ele tem que visar procurar aquele agricultor que não apresente pragas na sua plantação, que o nível de garantia seja bom, que tenha uma boa coloração, porque tudo isso vai influenciar lá no final, lá quando a ração estiver pronta, porque a ração vai ter ou não uma boa qualidade. A qualidade do tempo de mistura também é um fator que influencia na essência da ração. A fabricação dos pallets é o vapor que é injetado que possa ser realizada uma boa compactação. Quando é feita a forma adequada, tem uma durabilidade muito maior. Para isso, deve ser evitado a produção de grãos finos e tostados. O tamanho dos pallets é de extrema importância, a nutrição adequada do animal e visando também o tamanho e a raça de cada espécie. O resfriamento adequado dos pallets é tão importante quanto as etapas anteriores, pois caso não seja feito corretamente, pode causar o aparecimento de mofos ou esfarelamento da ração. Como matéria-prima, que eu já havia explicado, temos os cereais, que são os milhos, os trigos, a cevada, o sorgo, o centeio, a silagem, que é de cevada de trigo, o melaço, que é cana-de-açúcar, as gorduras alimentares, que é o óleo,
os óleos vegetais, as gorduras de animais e as raízes e tubérculos, que é utilizado também a mandioca, mas ela é utilizada mais para dar um sabor. Bom, como ingredientes essenciais, precisa toda a produção de ração busca ter os carboidratos, as proteínas e os lipídios. O carboidrato, ele fornece energia para o animal. As proteínas, ela vai dar o auxílio na obtenção de músculos, células de defesa, composição dos pelos, e os lipídios, eles vão estar constituindo a massa corporal. Então, como exemplo, temos farinha de carne e ossos, a proteína, milho moído, o carboidrato, quirera de arroz, o carboidrato, e óleo de peixe, os lipídios. Com algumas particularidades, para encerrar o trabalho, a gente trouxe algumas curiosidades. Para animais castrados, é necessário fornecer uma alimentação com baixo teor de gordura e rico em fibras, pois animais castrados tendem a ser sedentários e tendem a ser obesos também. Então, como eu falei, a produção da ração, ela busca se especificar na necessidade de cada animal. Animais idosos também requerem uma alimentação diferenciada, como, por exemplo, uma ração mais macia, para facilitar a mastigação e rica em nutrientes. Agora, específico de algumas raças. Para o Rottweiler, prioriza-se suplementos que fortaleçam a sua imunidade. O Bulldog e o Pug necessitam de uma ração elaborada para a apreensão adequada do seu focinho. O Border Collie necessita de uma nutrição rica em proteínas e fibras para equilibrar a sua flora intestinal. Bom, esse foi o nosso trabalho. Essas são as nossas referências. E é isso.